Essa garota foi cortada, cozida e servida com batatas. Karina Bardakian morava na Rússia e aos 16 anos ela se apaixonou por um vocalista de uma banda chamada Maxim. Ele tinha 20 anos e após se conhecerem começaram a namorar. O Maxim era emo, era considerado um garoto estranho, mas entre as pessoas que andavam com ele era bem famosinho. E também entre as pessoas que gostavam desse tipo de estilo aqui. A Karina estava apaixonada por ele, mas a mãe dela não aprovava esse relacionamento, achava ele muito estranho e queria que a filha ficasse o mais longe possível. Só que é claro que isso não aconteceu e no dia 19 de janeiro de 2009 ela falou pra mãe que depois da escola iria pra casa de um amigo pra fazer um trabalho, um projeto que eles tinham. O que acontece é que ela tava mentindo e isso nunca aconteceu. Na verdade, ela foi pra casa do Maxim e quando chegou lá encontrou com outro amigo dele chamado Yuri. Yuri tinha 20 anos, era florista e açougueiro e também era alternativo. Deixando claro que eu não tô julgando emo, gótico, nada do tipo, tá? Só tô contando o caso e claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando ela chega no apartamento, o Maxim fala pra que ela fosse tomar banho. Então ela entra na banheira, eles entram no banheiro atrás dela e começam a afogá-la. Karina tenta resistir, mas ali ela perde a vida, então eles começam a cortá-la em vários pedaços. Mas eles não estavam sozinhos naquela casa. Lá também tinha uma inquilina do Maxim de 21 anos, que também era amiga dele. Depois ela disse pra polícia que viu a Karina chegando na casa, que eles dois se referiram a ela como carne fresca e que ouviu o Maxim dizendo que ia matá-la, mas achou que era só brincadeira, até porque todos riram depois. Essa inquilina falou também que viu os dois garotos levando a Karina pro banheiro, que ouviu um barulho quando ela tava lá dentro, que ela até se levantou pra ver o que era, mas que depois o barulho parou e o Yuri saiu do banheiro dizendo que era pra ela ficar no quarto dela, que não tinha nada acontecendo. Ela também contou que naquela mesma noite de madrugada, enquanto ela estava no quarto, ela ouviu o Maxim e o Yuri fazendo uma festa do lado de fora, no apartamento, que eles tinham cozinhado alguma coisa e que tinha algumas pessoas ali. Ela terminou dizendo que no dia seguinte, quando chegou do trabalho, os dois ofereceram uma comida a ela que parecia carne com batata. Ela aceitou e comeu sem saber o que era. Mas o que eles tanto cozinharam de madrugada foi a Karine e eles fizeram um prato com batata. Durante a madrugada, provavelmente depois daqueles amigos que estavam lá na festinha com eles irem embora, eles separaram diversos pedaços da Karina em sacos e espalharam pela cidade. Jogaram fora em sacos de lixo. A Nádia, a mãe da Karina, achou muito estranho que a filha não tivesse voltado para casa naquele dia, porque ela era muito estudiosa e obediente até. Ela não estava acostumada a fazer esse tipo de coisa. Então logo ela reportou o desaparecimento da filha para a polícia e uma busca começou atrás dela e com isso a polícia encontrou diversos sacos ao longo da semana espalhados pela cidade. Sacos esses que estavam com os restos dela. Logo o Yuri e o Maxim se tornaram suspeitos e começaram a ser investigados porque eles foram as últimas pessoas que viram ela com vida aparentemente. A Ekaterina, que era a inquilina e amiga do Maxim, também foi chamada para depor. Ela contou tudo o que sabia e logo a polícia meio que liberou ela ali porque entendeu que ela não tinha nada a ver com o caso, que ela não estava envolvida no crime. Não demorou muito e os dois confessaram a autoria do crime e eles disseram que estavam bêbados, que estavam morrendo de fome, que estavam desesperados para comer algo e que essa foi uma refeição maravilhosa que estava muito gostoso. Eles sequer demonstraram remorso. Os dois foram presos e foi visto que o Yuri já tinha sido condenado em 2005 por um assalto, enquanto o Maxim tinha sido internado em um hospital psiquiátrico no passado, mas tinha saído porque recebeu alta. Em março de 2009 aconteceu o julgamento dos dois e eles disseram que tinham planejado fazer isso porque quando a Karina ficou sabendo que o Yuri também trabalhava como florista, ela tinha rido, tinha achado graça e eles ficaram com raiva, então fizeram isso com ela. No fim, os dois acabaram pegando 19 anos de prisão, o que eu acho que foi pouco, porque são dois loucos que não podem viver em sociedade. Depois de ser condenado, o Maxim foi encontrado sem vida na prisão, pendurado em uma grade, né? Ele se desviveu e ao lado dele tinha uma nota dizendo que ele tinha terminado a vida dele naquele corpo e agora tinha chegado a hora dele ir embora e renascer como uma nova pessoa. 6 indígenas da Ilha Sentinela do Norte foram sequestrados por um europeu e talvez por isso que hoje em dia eles não aceitam visitas externas e acabam sendo agressivos com essas pessoas. Maurice Vidal Portman era da Inglaterra e aos 19 anos ele foi chamado pela Marinha para ir até as Ilhas Andamão e estudar os povos nativos de lá. Já estando ali há algum tempo, entre 1880 e 1900, o oficial da Marinha decidiu realizar uma expedição especial à Ilha Sentinela do Norte. Ele queria ir
lá conhecer e fotografar essa tribo que nunca tinha tido contato direto com o mundo moderno. Quando ele chegou lá, simplesmente raptou um casal de idosos e 4 crianças indígenas que estavam ali no meio da selva. O que acontece é que os sentineleses já tinham reparado que tinham pessoas estranhas rodeando aquela região deles, da ilha. Então, durante alguns dias, eles já estavam preparados e escondidos. Portman já tinha passado pelas outras tribos das ilhas Andamão. Ele já tinha pego diversos indígenas e tirado fotos bizarras deles, que depois eu vou explicar melhor. E quando ele e seus capangas chegaram na Ilha Sentinela do Norte, eles demoraram muito até encontrar alguém, porque eles estavam escondidos, não tinha nem sinal deles ali. Até que o Portman encontrou um casal de idosos e 4 crianças indígenas escondidas ali na mata. Ele sequestrou essas pessoas, ele forçou aquelas pessoas a entrarem na embarcação dele, amarrou elas provavelmente, porque elas não queriam ficar quietas ali. A todo tempo tinham outras pessoas com ele fazendo a contenção daqueles indígenas, tipo, meio que ameaçando eles a ficarem quietos ali. Ele levou eles para a cidade de Port Blair, que é a capital das Ilhas Andamão, e começou a fazer várias coisas. Ele dizia que o objetivo da expedição dele a essas ilhas, para encontrar esses povos mais afastados, era para fazer um estudo aprofundado deles e tirar algumas fotos, mas o que ele fez foi realmente cruel. Logo que foram sequestrados, aquele casal de idosos morreu porque não tinham nenhum anticorpos a nenhuma doença, e provavelmente foi o que aconteceu com eles, eles pegaram alguma coisa. O Portman tinha um diário e ele registrou lá que as pessoas que ele pegou da Ilha Sentinela do Norte não sabiam se comportar, que eles tinham expressão facial de idiotas. Ele realmente descreveu assim, e disse que em muitos aspectos eles se assemelhavam a um estudante de inglês de classe média baixa. Só que esse homem foi mais longe ainda, ele não apenas pegava os indígenas para tirar foto e estudar, como ele dizia. As fotos que ele tirava desses indígenas das Ilhas Andamão, eu incluo todos os indígenas, não só esses da Sentinela do Norte, eram completamente bizarras porque ele tirava essas fotos de uma maneira muito erótica. Ele era obcecado por essas tribos, mas não no sentido de fazer um estudo sobre eles para compreendermos melhor. Ele usava essas pessoas, ele não apenas tirava foto delas nuas como elas estavam, mas media e catalogava cada centímetro dos membros delas. Ele tirava foto das coisas dessas pessoas de perto, ele era obcecado por isso. Ele até deixava essas pessoas em posições horríveis durante essas fotos. Eu não posso nem contar aqui o que ele descrevia no diário, porque esse vídeo vai cair. Ele literalmente escrevia sobre os órgãos genitais dessas pessoas, sem nenhum pudor. Depois de passar um tempo com os indígenas sequestrados da Ilha Sentinela do Norte, ele retornou com as crianças, que eram 4, levou alguns presentes aleatórios para aquele povo. Claro que não voltou com o casal também de indígenas que morreu na viagem. Acredita-se que é por isso também que o povo da Sentinela do Norte atualmente reage tão mal a pessoas que vêm de fora, porque acham que essa história foi passada de geração para geração, e talvez eles pensem que a qualquer momento isso pode acontecer se uma pessoa estranha chegar lá. Eu realmente não quero nem pensar o que esse homem nojento pode ter feito com essas crianças que ele sequestrou, que ele tirou foto, que ele mexeu, colocou a mão de diversas maneiras, porque sim, isso foi uma forma de abuso seco, e é muito triste saber que fizeram isso com esse povo.